Olá pessoal, eu sou o professor Cláudio Branchieri e hoje eu vou trazer um vídeo sobre o caso GameStop, tá? Que povoou as manchetes aí do noticiário, não só econômico, né? Atraindo a curiosidade de vários tipos de pessoas, desde aquelas que atuam no mercado financeiro até aquelas que absolutamente passam longe do mercado de capitais e estão querendo saber o que está acontecendo no mundo e por que esse caso é tão diferente dos demais, tá? Para mim explicar para vocês o que está acontecendo no caso GameStop, no caso GameStop, e em relação ao movimento brasileiro ou similar brasileiro, que é o caso da IRBR, eu vou primeiro posicionar para vocês como funciona basicamente o básico do mercado de capitais aqui. Tá? Bom, obviamente, como qualquer mercado, esse mercado tem nas duas pontas compradores e vendedores, certo? Que atuam, no caso dos títulos de renda variável, geralmente na Bolsa de Valores, certo? Na Bolsa de Valores. Esses sujeitos, tanto comprador quanto vendedor, atuam na Bolsa através das corretoras. Então, você tem compradores que atuam através de corretoras operando na Bolsa de Valores. Mesma coisa dos vendedores. Atuam através das corretoras, certo? E negociam na Bolsa de Valores. Então, basicamente, esses são os players. Tá? As corretoras, então, seriam os intermediários entre os reais compradores e vendedores, certo? E a Bolsa de Valores seria o local onde compradores e vendedores se reúnem através das corretoras para realizar transações de mercado secundário ou primário, eventualmente, no IPO, por exemplo, para negociar títulos de valores imobiliários, certo? A Bolsa de Valores, no caso do Brasil, né, tem uma câmara de compensação chamada de clearing, certo? Que no caso do clearing brasileiro é a antiga Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, cujo novo nome não me recordo, mas é só você, se tem curiosidade de entender como funciona, botar lá Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, vai aparecer, certo? Essa clearing ela é responsável pela... quando você há uma transação no mercado, compradores e vendedores, tem dinheiro indo para lá, título vindo para cá. Título indo para lá, dinheiro vindo para cá, certo? Então você tem uma troca básica de ativos por valores monetários, né? E toda esta compensação e estas transferências da propriedade do título de B para A e do dinheiro de A para B é feito numa casa de compensação, certo? Numa câmara de compensação chamada de clearing, ok? Certo? A Bolsa de Valores, em todas as transações, certo? Atua como contraparte garantidora. Tá? Então, se eu, Cláudio, eu errei o meu próprio nome, não tem acento. Se eu, Cláudio, for comprar um papel qualquer do Paulo, certo? A Bolsa de Valores, ou no Brasil, né? Vamos pegar no Brasil. A B3, ela garante, né? Que se eu estou comprando o título do Paulo, que o Paulo tem o título para me transferir, certo? E transferirá esses valores, né? Para a conta do Paulo. Tudo isso é feito nesta câmara de compensação aqui. Como a B3 é uma garantidora, certo? Ela atua quando há risco, né? Quando há risco de inadimplência, né? De inadimplência por uma das pontas, certo? Ou quando, né, ela atua no risco de garantia de que todas as pontas da transação têm capacidade de pagamento em relação às obrigações que eles estão assumindo. Ok? Quando a compra é à vista, que nem essa que eu acabei de falar para vocês, vendo para o Paulo, ou compro do Paulo, recebo o título e o Paulo recebe dinheiro, basicamente a B3 não corre absolutamente nenhum risco, ela é só uma câmara de compensação. Mas existem operações que efetivamente as posições mudam, onde o prejuízo do risco é grande. Então, no papel que eu comprei do Paulo,
Se a empresa falir, o meu prejuízo está limitado ao valor que eu botei no papel, como comprador. Certo? Porém, se eu opero alavancado, esse prejuízo pode exceder o valor que eu investi. Quando isso acontece, a B3 é instituído no mercado de capitais e gerenciado pela B3, exige uma margem de garantia. Né? Como você está exposto, alavancado, sem uma compra, feijão com arroz, do jeito que eu estou falando aqui, numa posição que pode te levar a prejuízo infinito, a B3, que garante a operação, chama daquele que está exposto ao risco margem de garantia. Ok? Então, vamos apagar isso aqui. Certo? A margem de garantia, então, seria um cálculo que a B3 tem razoavelmente complexo, né? Que leva em conta milhares de cenários econômicos, o histórico do papel, volatilidade, tudo, o histórico do cliente, o tipo de garantia que o cliente oferece, tudo para poder medir risco. Certo? O que é operar alavancado? Geralmente, operar alavancado tem duas formas. Você compra alavancado vendido, você opera alavancado vendido, ou você opera alavancado comprado. A descoberto. A descoberto. Quando você opera vendido ou comprado a descoberto, você está, então, sujeito a que as tuas perdas sejam maiores que o valor investido. E aí, a B3 chama margem. Ela exige que quem está vendido a descoberto garanta que, em caso tudo dê errado, ele tem capacidade de solvência de cumprir seus compromissos. Certo? Beleza. Então, agora eu vou explicar para vocês o que é vender a descoberto e por que alguém faria isso. Certo? Vender a descoberto, na prática, significa é a mesma coisa que comprar. Vender algo que não tem. Isso é vender a descoberto. Deixa eu só fazer um parênteses. Por que estou falando de vender a descoberto? Porque comprar a descoberto, você opera alavancado, entre aspas, porque você está comprando um dinheiro que você não tem, mas com dinheiro geralmente emprestado na corretora que corrige isso aqui as taxas estrondosas. Então, é pouca gente que compra a descoberto e fica com o papel sem ter dinheiro, certo? Ah, mas como é que eu posso comprar a descoberto? Porque se você tem lá 100 mil reais de investimentos lá na tua corretora, ela permite que você compre um percentual desses 100 mil sem ter dinheiro no caixa, certo? Para que você em 1, 2 dias vá lá e complete e cubra esse caixa botando dinheiro. Você comprar a descoberta, certo? Eu já comprei a descoberta no sentido de minha conta era zero, tinha uma boa oportunidade de falar, comprei Banco do Brasil, por exemplo. Banco do Brasil, mas no dia seguinte peguei o dinheiro da minha conta, transferi para lá, cobri o descoberto. Tudo certo. Então comprar a descoberta é mais raro, certo? Mas vender algo que não tem, vender a descoberta, não é tão raro, certo? Por que alguém venderia algo? Como pode, para início de conversa, alguém vender algo que não tem? Porque ele pede emprestado. De quem tem. Seria como você ter, sei lá, um patrimônio, você ter um livro, certo? Alguém vier para ti e diz o seguinte: Cláudio, faz um favor para mim, apareceu uma oportunidade, tem um cara que quer comprar esse livro por 100 reais. Tu me empresta ele para mim vender por 100 reais? Depois eu vou lá e compro para você. Eu disse, fechado. No dia, então, em algum momento, ele vai ter que ir na livraria, comprar o livro que ele vendeu, que ele não tinha, e me devolver. É isso basicamente que acontece no mercado acionário. Eu vendo uma ação que eu não tenho, peço para quem tem emprestado. O nome disso chama-se BTC, né? Que é o processo de aluguel, né? De aluguel. E aí, o cara que vendeu a descoberto pode ficar nesta posição
vendido sem ter o papel, enquanto eu, dono da ação, não peço a ação de volta. Por quê? Porque eu vou vender a ação, por exemplo. Eu posso pedir ela de volta, certo? Então isso é chamado de venda descoberta, ela acontece por isso. Por quê? E isso garante, esse mecanismo garante que jamais você vai ter mais vendas, mais títulos vendidos no mercado do que tem de papel emitido pela companhia. Certo? Então, basicamente, é assim que alguém vende a descoberto. Por que alguém venderia a descoberto? Ora, por duas razões. A primeira, porque eu acho que o preço do papel vai cair. Ninguém vende descoberto num papel que ele acha que vai subir. Então, se eu vendo um papel por 10, eu acho que se eu vendo por 10, eu vou alugar do fulano, aqui o fulano, vou vender 1.000 ações a 1.000 ações por 10, o fulano vai me emprestar 1.000 ações, eu vou pagar para ele um aluguel. O aluguel depende da oferta e demanda de mercado, então eu já vi aluguéis de 0,3% ao ano, mas já vi aluguéis de 12%, 17% ao ano. Depende da quantidade de papel que está disponível para aluguel. Aí ele vende a descoberto por R$10, bota 10 mil no caixa e espera esse papel que está R$10 cair para 6, por exemplo. Aí ele vai lá, daqui a um período, né, daqui a um mês, 2 meses, 10 meses, um ano, sei lá, gasta R$6.000 para comprar os 1.000 papéis e devolve para mim que aluguei o papel, certo? E esses R$10.000 que ele botou no caixa na venda, ele pode inclusive comprar outros ativos, outras ações. E assim ele faz caixa vendendo a descoberta. Qual é o risco desse cara? É se o preço disparar, se ele ao invés de cair para 6, ele for para 20, o prejuízo dele é 1.000 vezes R$20. 20 mil menos 10 mil que ele botou no caixa, o prejuízo dele é 10 mil. Esse tipo de operação, a B3 exige garantia. Quando você começa a ter prejuízo, ela exige mais garantia, ela aumenta. E em tese, o teu prejuízo pode ser infinito, porque se o preço para cima também pode tender a infinito. Para baixo tende a zero, mas para cima tende a infinito. Se o tal operando vendido, a tua perda é ilimitada. Certo? Beleza. Então, basicamente, foi isso que fizeram os grandes fundos na empresa chamada GameStop. Venderam a descoberta. Ok? Então agora vamos apagar aqui e vamos dar uma olhadinha aqui. A função dos especuladores. Vender a descoberto, apostando que o preço vai cair, é, por definição, uma especulação. Certo? Eu acredito que o preço está 10, mas eu especulo que ele vai vir a 6. Baseado nesta minha convicção, construída através de análise de preço, de parâmetros individuais do especulador, eu estou exposto ao risco. Certo? Eu estou exposto a um risco. O risco de perda infinita. Ok? Há um consenso geral de que especulador é algo ruim, o que obviamente não é verdade. Certo? O especulador tem funções importantes dentro do sistema econômico. Funções importantes. A principal delas é ajustar preço. Certo? O especulador é um cara que, para acertar e para ganhar dinheiro, precisa precificar um ativo de maneira correta. E verificar quando esse ativo, de acordo com a precificação estimada por ele, está fora, tanto para cima quanto para baixo. Certo? Então, o especulador ele tem a função básica também de atuar dentro do sistema de preços para trazer o preço para o justo. A outra função do especulador é liquidez. Ele traz liquidez aos mercados de derivativos, que é onde, via de regra, os especuladores atuam, nos mercados de derivativos. Não foi o caso do que aconteceu nos Estados Unidos, certo? Mas o habitat natural dos especuladores são os contratos futuros a termo, contratos a termo, contratos swap e derivativos, certo? Mas não estamos aqui para demonizar os especuladores. Nós estamos aqui para entender o seu papel. E os especuladores têm um papel relevante dentro
certo? Da estrutura econômica, das estruturas de mercado. Ok? Certo? Então, não há aqui nenhum sentido de se, digamos assim, atacar especuladores, certo? Mas explicar como funciona o mercado e o que está vendo no mundo em relação ao que aconteceu na GameStop e como isso vai mudar, pode mudar tudo para sempre. Vamos lá. Short squeeze. Esta foi outra palavra que vocês devem ter ouvido, ok? Nos últimos dias. Principalmente por causa do grupo Short Squeeze e RBR. Short Squeeze e RB. Certo? Basicamente, Short Squeeze é um rápido aumento de preço provocado por fatores técnicos. Nada, de certa maneira, orquestrado. O Short Squeeze é um evento de mercado que pode acontecer com ou sem influência, certo? Ou combinação de ação conjunta de agentes, certo? Então, Short Squeeze é um evento onde os preços sobem rápidos demais, certo? Os preços sobem rápidos demais. E aqueles caras que estavam vendidos a descoberto correm para fechar a posição, para não perder muito dinheiro. Então eles correm para fechar a posição. E esta corrida para fechar a posição faz com que o preço aumente mais ainda, certo? Então o Short Squeeze é um evento de mercado. Ponto. O Short Squeeze é crime, como os meios de comunicação fazem entender, não porque ele é um evento de mercado. O que a lei brasileira não permite é conluio no sentido de manipular preço através de ação conjunta de agentes. Ok? Isso está acontecendo no Brasil? Ou aconteceu nos Estados Unidos? Isso é outra discussão que nós vamos discutir dentro de cada um dos eventos. Do GameStop, da GameStop e da própria RBR. Mas, efetivamente, Short Squeeze é um evento de mercado, não tem nenhum crime em Short Squeeze. O que tem é combinação de agentes com o objetivo de manipular preço através de ação conjunta. Ok? Então, isso é Short Squeeze. Então, a gente já sabe como é que funciona o mercado, por que os agentes podem operar vendido, certo? E o que seria esse Short Squeeze que está todo mundo falando, tá? Então, esses são basicamente os três conceitos que a gente precisa dominar um pouco para entender o que aconteceu na GameStop e para entender o que aconteceu ou está acontecendo aqui no Brasil no papel do Instituto de Resseguros Brasil, certo? Então, vamos lá. O caso GameStop. Resumindo, GameStop é uma cadeia de lojas especializadas na venda de games, certo? Tem mais ou menos 6.700 lojas em 13 países. Ok? Certo? É um papel que sofreu muito com a ação dos chamados shorts. Quem são os shorts? São aqueles que vendem a descoberta. Certo? No jargão do mercado financeiro, short é quem opera, quem aposta na venda, opera vendido, e quem long seria quem aposta na compra e opera comprado. Aposta na subida e opera comprado, certo? O que aconteceu especificamente no caso da GameStop, então? No dia 12/1, só para nós termos um parâmetro, a ação estava valendo no mercado acionário $19,95. 19 dólares, quase 20 dólares. Ok? 2 milhões de pessoas, o que é um número absolutamente alto, se reuniram num fórum, né,
dentro do Reddit, num fórum chamado Wall Street Bet, certo? Bet, com o objetivo de pressionar aqueles que estavam vendidos a descoberto a fecharem suas posições. Ok? Então isso é chamado de short squeeze. O que é squeeze? Aperto. Então short squeeze é o aperto do short. Eu vou esganar o short. Eu vou fazer o preço disparar para que o short, que é o cara que está vendido descoberto, saia da posição rápida. Isso é short squeeze, certo? Então eles pressionaram de maneira diferente a incentivar a comprar ações, certo? Fazendo com que o preço do papel disparasse de perdi minha caneta, de $20 em 12/1 para fechar $325 sexta-feira, dia 29/1, certo? Façam a conta do que aconteceu, né? Se você tivesse botado $19.950 comprando 1.000 papéis no dia 12, hoje tu teria $325 mil, certo? O que acontece? Esses fundos vendidos, que foram atropelados por esses 2 milhões de pessoas, não conseguiram fechar suas posições. Por quê? Agora vamos entender por quê. Por que esses fundos não conseguiram fechar suas posições? Porque a quantidade de ações vendidas a descoberto neste papel aqui era de 140%. Significa, grosso modo, que se a GameStop tivesse, não é o caso aqui, tá? Poderia até calcular o preço, mas ela deve ter 1 milhão de ações. Não, 10 milhões de ações. 100 milhões de ações. É isso. Significa o seguinte, que se a GameStop tivesse, ou tivesse aproximadamente 100 milhões de ações, a quantidade de ações vendidas a descoberto era de 140 milhões. Ou seja, tinha 40 milhões de ações aí que não só estavam a descoberto, como estavam sem lastro, como se eles tivessem emitido dinheiro falso. Não haviam, mesmo que todos os agentes, todos os fundos resolvessem fechar essa operação, eles não conseguiriam, porque não tinha ações suficientes para fechar as posições que eles estavam vendidas. Como isso aconteceu? Não se sabe. Um fato é sabido. A SEC dos Estados Unidos não regula nada a quantidade de ações vendidas à descoberta. No Brasil, a regula. A B3 limita em 20% a venda a descoberto do total de papel, né? Free float. O que é free float? É o papel colocado à negociação, que está sendo negociado na bolsa. 20% do free float. Ou seja, a B3 tem um mecanismo de controle. Ok? Não existia nos Estados Unidos. E assim os fundos tinham um grave problema para resolver. Certo? Todas essas movimentações dentro desse grupo, no chamado Wall Street Bet, todas as movimentações, todas não, a maioria das movimentações foram feitas num aplicativo chamado Robinhood, que tem este nome sugestivo, porque permitia ao pequeno investidor, certo, comprar parcelas de ações. Comprar uma ação. Por quê? Porque uma ação da Tesla hoje é $825. Como é que o cara compra? Como é que alguém compra uma ação da Tesla, a pessoa da classe média, uma ação?
E no Brasil, lote é de 100 ações. Uma ação já era um problema. Robinhood resolveu esse problema. E cobrava zero, taxa zero. O problema de você achar é que não existe corretagem grátis. E nem trabalho de home broker grátis. A Robinhood tem custo e alguém pagava. Quem pagava? A Robinhood pegava essas ordens de pequenos investidores e direcionava a grandes fundos chamados de market makers, que utilizavam esses recursos para essas ordens de pequeníssimos varejos, para obviamente, né, fazer alguma arbitragem ali. E a Robinhood vivia disso, vivia desse tipo de comissão, certo? Em princípio, alguém falhou dentro do processo, certo? Ou a corretora, ou a clearing, que não percebeu, né, que estavam sendo vendidos a descoberto uma quantidade de papel que excedia a quantidade de papel emitido, certo? O problema é que os sistemas de garantias não funcionaram nos Estados Unidos. E o resultado prático foi de que os fundos vendidos em GameStop não conseguiram, independente da quantidade de dinheiro que eles conseguissem, que eles botassem no negócio, estancar a subida do preço. E o comprar o papel no momento que ele estava subindo, porque ele não existia. O resultado, fundos quebraram. O que eu acho disso? Eu acho bem feito. Eu acho muito bem feito que os fundos tenham quebrado. Ou quase quebrado. Ah, mas professor, mas as pessoas que botaram dinheiro nos fundos também têm responsabilidade. Por quê? Porque você não pode operar vendido. Operar vendido significa operar alavancado, né? Operar com dinheiro que não é seu, sem ter um mecanismo de trava de perda. O que obviamente aconteceu com os fundos. Então eles operaram alavancados sem trava de perda. Aí eles estavam expostos à perda infinita. Aconteceu. E o GameStop virou um case de rebeldia do pequeno investidor contra os famosos fundos hedge, que tem bilhões, alguns são quase trilionários, do tamanho de recursos que eles fazem de gestão, certo? Então, o que aconteceu no caso do GameStop? De novo, 2 milhões de pequenos investidores dispersos antes disto, atuando, uns atuando na ponta compradora, outros atuando na ponta vendedora, reunidos num fórum, concentraram força e direção para pegar o papel e fazer ele subir. E isso atropelou os fundos que estavam vendidos em GameStop, certo? O resultado prático é o seguinte. O que aconteceu? Robinhood e outras pequenas corretoras, outros pequenos aplicativos que permitiam a compra, e até grandes corretoras suspenderam e proibiram a compra de GameStop. Por quê? Porque eles já estavam com um problema grave. Eles não tinham ações para entregar àqueles que estavam comprando, porque a quantidade de short vendido foi maior do que a quantidade de papel em circulação. E aí é um erro de trava, foi um erro do sistema. Lá nos Estados Unidos é tudo muito desregulamentado. A SEC fez vista grossa ou ela não percebeu, e o resultado foi que alguém perdeu dinheiro no processo. Ok? Isto é o que aconteceu na GameStop. A união de pequenos investidores para pressionar os fundos hedge e causar a eles perdas bilionárias. Ok? Acontece que tudo que rola na gringa chega no Brasil. E aí nós vamos ao caso IRBR. Este aqui eu consigo falar com propriedade, porque eu, de certa forma, estou comprado em IRBR. Ok? Então eu posso narrar os eventos desta empresa específica com propriedade. A IRBR
é uma empresa fundada por Getúlio Vargas, era estatal, era um monopólio de resseguro, era uma estatal e foi vendida, foi privatizada. Ela hoje é a maior seguradora da América Latina. Tem mais de 80 anos de presença de mercado, certo? E foi digamos assim, afetada por uma gestão fraudulenta que ficou dentro da companhia até março de 2020. Ficou, eu não sei quando eles começaram, mas se não me engano, foi algo ao redor de 2 anos e meio, 3 anos, que essa gestão atuou dentro da RBR. O que eles fizeram nesse período? Eles manipularam dados, eles fecharam maus negócios, no sentido de vender seguros a um custo que não cobriam os riscos que aquela seguradora estava sendo exposta, certo? E o papel caiu de aproximadamente R$40 de dia 31/1 para, atenção, R$5,90, R$6, certo? Se não me engano, o mínimo bateu 5,13. Tá? Só que essa empresa está num processo conhecido como turnaround. Ela está fazendo uma completa remodelação, não do modelo de negócio, mas obviamente dos indicadores, se tornando mais saudável, se livrando de contratos que dão prejuízo, certo? Fazendo os ajustes contábeis para que a contabilidade reflita a realidade, se reenquadrando dentro dos critérios da SUSEP, porque nesse processo de fraude, né, desta antiga gestão, a empresa saiu fora dos enquadramentos legais exigidos, certo? E aí o investidor, que lá de 31 no dia 31 de janeiro até hoje, viu seu patrimônio cair em 80%, certo? Então tá bom. Só que esse papel começou a reagir exatamente por conta de gestão, porque ela é uma das empresas com maior margem, uma das seguradoras com margem maior que a média, e despesas operacionais menor. Só fazendo um parênteses, tá? Um disclaimer, isso aqui não é uma sugestão, nem uma orientação de compra, tá? Cada um faz o que quer com seu dinheiro, isso aqui não é uma sugestão de compra. Não confunda. Só estou dizendo quais são os dados que é público, que o próprio gestor informa. A margem é alta, a despesa é menor do que a média das seguradoras do mundo, ela é uma empresa extremamente interessante. Resultado, é normal que o papel volte a crescer, certo? Até aí, tudo normal. No dia 6 de março, um pouquinho antes, mais ou menos, no final de setembro, bem no finalzinho de setembro, as boas notícias começaram a inundar o papel. E o papel saiu da mínima para bater no dia 8/3 em 8,90. Foi uma subida meteórica, certo? Uma subida de quase 60%, 70%. Foi de 5,90, né? Se não me engano, foi quando começou o estouro até bater 8,90. Tá bom. Esta máxima pós crash de março foi até 6/3. Eu me lembro onde eu estava numa sala conversando com meu sócio e a ação começou o dia subindo. De repente eu olho para a tela, o papel está em leilão de baixo. Ele disse, nossa, o que houve? Primeira coisa que eu pensei, todo o bolsa tinha caído. Não. Só a RBR. Fui pesquisar o que tinha acontecido porque eu não tinha entendido nada. A UBS tinha
divulgado um relatório no meio do pregão, o que obviamente contraria as normas da CVM, certo? Informando uma mudança no preço-alvo do papel. Na quinta-feira, no dia anterior, a orientação da UBS era compra preço-alvo em 44. Neste dia 6 de março, não é 6 de março, 6 de outubro, neste dia, no dia 6 de outubro, o papel caiu de 8,90 para 7,12, menos 18%. Eu nunca vi, dentro da Bolsa de Valores, um papel cair 18% num único dia, baseado em nenhuma notícia, a não ser no relatório de uma casa de research, que nem era tão relevante assim. Quem foi a empresa que derrubou os preços? Foram os investidores que venderam papel assustados ou foi alguém vendendo a descoberto? A resposta é essa. Foi quem vendendo, foi uma penca de agentes vendendo a descoberto, porque apostavam na queda do papel. Quem era o maior vendedor a descoberto? O produtor do relatório, a UBS. Então a UBS produzia um relatório fraudulento, porque não tem nenhum embasamento técnico. Qualquer pessoa com um mínimo de entendimento de como funciona o mercado, sabe que esse relatório da UBS era fraudulento e indicava venda baseado em critérios e em hipóteses, certo? Em cenários, em premissas absolutamente equivocadas, ok? Mas não fez diferença. O papel caiu 18,3% num dia e 10,5% no outro. E desde então, 3 corretoras, UBS, JP Morgan e Bradesco, corretoras, não clientes, eu não sei quem são os clientes da corretora, mas essas corretoras especificamente, sistematicamente operam na ponta vendedora a descoberto, no sentido de segurar o aumento do preço do papel. Certo? O que fizeram os brasileiros? E por que ele não tem nada a ver? Não tem nada a ver, não. Tem similaridades, mas não é a mesma coisa que aconteceu no caso do GameStop. A IRBR, desculpa, o grupo da IRBR, né, o Short Squeeze IRB, ele recomenda que os investidores retirem os BTCs de disponibilidade. Tirem a disponibilidade dos BTCs. Por quê? Porque aí nós obrigaríamos os shorts a fecharem posição e comprarem as ações e devolverem àqueles que lhe alugaram. Então esta é a ideia do grupo aqui. Exijam as ações de volta. Com as ações na mão, obriguem os caras short a fechar a operação, porque eles não podem estar vendidos sem ter uma ação alugada. Tanto é que a corretora sempre diz, consulte a corretora para ver se tem o aluguel à disposição. Senão a corretora vai te cobrar a compra do papel, se não tiver BTC à disposição. Então esta é a lógica do grupo. Obrigar os compradores. Eu, por exemplo, eu tenho os meus papéis em BTC. Ou seja, alguém que a UBS, eles alugam o meu papel para poder operar vendido. É assim que funciona o processo. Certo? Então o que o Short Squeeze IRBR está fazendo? Sugerindo a retirada do BTC. O que ele não está fazendo? Sugestão de compra. Ele não está dizendo, ninguém, você pode procurar lá no grupo, não tem nada dizendo que aquele grupo, que hoje está mais ou menos em 40 mil pessoas, devem sair segunda-feira todo mundo comprando em aberto. Ele não está dizendo isso.
Então é bem diferente da GameStop, que eles fizeram compras maciças. Pressionaram o preço através da demanda. A IRBR não está fazendo. Este grupo não está fazendo isso. Ele está sugerindo fechamentos ou retiradas de aluguéis, de BTCs. Certo? É completamente diferente. É crime o que eles estão fazendo dentro do grupo? No meu entendimento, não. Essa é uma pergunta de $1 milhão. É crime aqueles 40 mil agentes que estão lá dentro protegendo, falando? Não. Não é porque eles não estão atuando no sentido de manipular preço. Eles só estão tirando o seguinte: quem está manipulando preços é a ponta vendedora. Portanto, tirem os aluguéis de BTC e tirem a força dos vendedores, a descoberta, de atuar contra o papel. Só isso. O espírito da lei, que não é dentro da CVM, ou da norma da regulação da CVM, espírito do artigo da regulação da CVM, que fala sobre manipulação de mercado, obviamente não está falando de 40 mil pessoas. Você não consegue conluio para 3, 4 pessoas sentadas numa mesa chegarem a um acordo. Tu imagina 40 mil. Ou 2 milhões, como foi o caso da GameStop. Então é completamente diferente. Não é isso que está vendo. Não está vendo sugestão de compra. Só está vendo uma orientação dentro do grupo. E aí aquele sentimento de que você não está sozinho, de que você tem força e de que você está junto com mais milhares de agentes, no sentido de pressionar aqueles que pressionam o preço para cima, para baixo. Certo? Às custas de quem? Do pequeno investidor. Então, tanto no caso da GameStop, como no caso dos fundos que estão operando dentro dessas corretoras, certo? O dinheiro flui do pequeno para esses fundos. Porque as pessoas investem, o preço sobe. O que faz o fundo? Vende a descoberta, o papel despenca, depois ele chega lá no fundo e começa a recomprar, fechando a posição no dia. É isso que eles estão fazendo, manipulação pura. O que faz CVM? Nada. Cara de paisagem não faz nada. A B3, menos ainda. Certo? A verdade é que nem a CVM, nem a SEC, nem a B3 sabem o que fazer. Então, o que aconteceu no caso do IRBR foi isso. Uma indignação generalizada daqueles que estão dentro do grupo por entenderem que os shorts, que são os vendedores a descoberto, estão pressionando o papel, especulando e ganhando dinheiro à custa do pequeno investidor. E que então era hora de dar um basta. Certo? Aconteceu no caso do GameStop, está acontecendo no caso IRBR. Ok? E como isso vai mudar as relações dentro do mercado de capitais? Por que esses eventos podem mudar tudo? Porque hoje, basicamente, algumas revoluções estão fazendo que o mercado de capitais se movimentem de maneira diferente do que eles funcionavam há 10 anos. Há 10, 15 anos atrás, o mercado de capitais só era acessível através de fundos. Então, se você quisesse comprar ação, você teria que comprar um fundo de ações. Se você quisesse investir em multimercado, você teria que comprar um multimercado. Se você quisesse investir em fundo imobiliário, certo? Você tinha que ir lá comprar um fundo imobiliário. Hoje você compra um fundo imobiliário sentado na cadeira da tua casa, né, com o home broker aberto. Mudou muito a dinâmica. Ao mesmo tempo, os aplicativos de investimento, o acesso à informação, a quantidade de influencers ensinando como funcionam esses mercados, fizeram o quê? Fizeram com que as pessoas físicas preferissem, ao invés de irem a fundos, irem eles mesmos a mercado. Até porque é difícil, inclusive, que os fundos batam o mercado. A maioria dos fundos não bate o mercado, ficam abaixo da variação da Bovespa. Certo? Esses aplicativos mudaram tudo. Então, as pessoas físicas no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, foram para a Bolsa, diretamente. Com todos os problemas que isso acarreta, inclusive, e inexperiência, né? Em relação ao risco-retorno, né? A falta de gerenciamento de risco, certo? A falta de um processo de reconhecimento de um bom negócio, de um win. Interessa?
A verdade é que as pessoas foram, de um lado, uma série de influencers ensinando os segredos do mercado de capitais, na outra ponta, certo? As taxas de juros extremamente baixas, né? Que tornam a ida à bolsa algo natural. Milhões de pessoas foram ao mercado e foram esmagadas por fundos, né? Que apostaram contra a inexperiência dessas pessoas, tentando causar pânico e fazendo com que elas se desfizessem de posições. Acontece na RBR, aconteceu em Cogna, certo? Cuja ação foi similar. Tá? Um papel carregado de pessoa física, um institucional vem, opera vendido, derruba o preço rapidamente, causa pânico, e aquele cara que está com o papel e demorou tanto para poupar aquilo lá, não quer mais perder dinheiro, não suporta psicologicamente ver o seu patrimônio sendo diminuído, se livra da posição, sai do papel. E às vezes sai do mercado. Certo? Então essas pessoas físicas, que são milhões, basicamente atuavam dispersas e em direções diferentes. Certo? O que não representava a força e diluía a força delas. E havia uma diluição de força. Enquanto, na outra ponta, megafundos atuavam com direção e força. Aqui tu tem milhões, aqui tu tem uma centena, 100 fundos, 200 fundos, 1000 fundos, certo? Então, enquanto as pessoas físicas atuavam sem direção e dispersas, os fundos atuavam com direção e com força por conta do volume que administram. O que fizeram os fóruns? Os fóruns pegaram esta dispersão aqui e acabaram com ela, porque agora as pessoas entenderam que eu posso criar um fórum aonde eu pego essas pessoas dispersas e coordeno com força e direção. Foi isso que está acontecendo. Não há nada, eu acredito, que o regulador possa fazer. O que ele terá que fazer, já que operar vendido é uma coisa importante no mercado de capitais, certo? Né? O que ele vai poder fazer, o que isso aqui vai fazer no mercado, é obrigar, então, esses agentes que operam vendido a operar vendidos com travas de perda. Com travas de perda. Coisa que não tinha na GameCore. E eu tenho certeza, não tem nas posições dos fundos que apostam na queda da IRBR. Certo? Não existe absolutamente nenhum sentido um fundo operar vendido com preço abaixo de R$7 na IRBR. Zero sentido. Certo? Mas eles entendem que tem, então eles forçam o preço para baixo. Então é errado, porque não é por repetir, a determinação da CVM é de que não haja conversas e conluio, no sentido de pressionar, né, com uma combinação de que milhares de pessoas atuem numa mesma direção ao mesmo tempo. Lá nos Estados Unidos, e aqui, isso não é um fato irrefutável de que efetivamente esses fóruns estão fazendo isso. Nos Estados Unidos fizeram, aqui eu não sei. Eu vou dar um exemplo. BTC de RBR. Eu tenho BTC de RBR. Eu não me desfiz do BTC de RBR. Até porque o custo vai para 15%, 20% agora, que tem menos BTC no mercado. Certo? O que vai mudar tudo? Vai mudar tudo o seguinte: as pessoas físicas agora descobriram que elas podem ter força. A mesma força que o mega fundo tem de atuar na direção que as pessoas físicas geralmente têm ou acreditam. Por que geralmente o ataque dela é contra os vendidos? Porque, via de regra, a pessoa comum opera na forma tradicional, comprada. O que é comprado? Eu acho que algo vai subir de preço, vou no mercado e compro. E deixo em casa. Isso é estar comprado. Certo? Eu acho que, um artigo que eu queira comprar vai aumentar de preço. Vou lá e compro antes. Eu estou comprado. O processo natural é tu operar comprado. É antinatural tu vender algo que você não tem. Então a pessoa comum não faz isso.
Os grandes fundos fazem. Então, via de regra, quando você tem uma ponta vendida descoberta na outra e uma ponta comprada, você é contra pessoas físicas contra institucionais, certo? Atuando na ponta. Só que as pessoas físicas não tinham força para bater de frente com esses institucionais, porque eles operavam concentrados e com direção. E as pessoas físicas dispersas e sem. O que os fóruns fizeram? Concentraram e apontaram a direção. Esta é a diferença. Não há crime dentro do grupo da IRBR, porque eles não estão coordenando ataques com preço-alvo, dizendo como vai acontecer, não sei o quê, que é o que efetivamente o regulamento da CVM tenta impedir. Que 3 ou 4 fundos, gestores de fundos, com bilhões e bilhões de reais à disposição, olhem um papel e manipulem o preço do papel através de atuação conjunta e coordenada, certo? De ataque ou não àquele determinado papel. É isso que a legislação e a natureza da lei, certo? Estavam tentando proteger. Esse conluio. Não é o caso de 40 mil pessoas em IRBR. Ou dos 2 milhões de pessoas em GameCorp. 2 milhões de pessoas é conluio ou é o mercado em si? O que é mercado? Certo? Por que é grave isso? Porque os agentes, as pessoas físicas vão obrigar os fundos que operam vendido a fazê-lo com mais segurança e critério. Por exemplo, a IRBR é uma small cap. É muito fácil manipular o preço da IRBR. Qualquer fundo, nem precisa ser muito grande, consegue manipular o preço. Certo? A CVM deveria proibir operações de vendido em small caps. Ou que tenham um volume diário de negociação menor que tanto. Certo? Eles deveriam se eles querem fazer caixa, operar vendido em Vale, operar vendido em Petrobras, operar vendido em Bradesco, aí você opera vendido em IRBR. Porque eles acreditam que a IRBR está valendo menos. Não, mas esse é um problema, porque ela é mais small cap. Aí você fica vendendo a descoberto lá, e é uma espécie de profecia autorrealizável. Tem que ficar vendo o cara lá dizendo, mas tudo bem, veja bem, vocês ficam comprando papel sem fundamento. A maioria deles nem sabe como é que se faz uma análise fundamentalista de papel. Nem faz ideia do que seja uma liquidez, ou alavancagem, nada, não fazem. Ou perspectiva, ou fluxo de caixa futuro, como é que se precifica papel, nada, certo? Então, isto vai mudar. E os legisladores têm pouca coisa a fazer. É bom que os short sellers, não é? Que operam vendido, comecem a olhar, porque isso é um movimento que veio para ficar. Porque as pessoas físicas de Cogna estão pensando em fazer exatamente a mesma coisa. Pressionarem os fundos a liquidarem as posições em aberto para soltarem o papel e o papel subir. Porque também ele bate 5,50, lá vem fundo operando vendido, derruba o papel 8, 10% por dia. Então, é isso que vai mudar tudo. As pessoas físicas que entraram na bolsa e estão entrando na bolsa no mundo inteiro em quantidade enorme, certo? Com informação e usando jogando no mercado, não tinham força. Agora descobriram um meio de fazê-lo. E se isso se tornar uma regra, muito provavelmente os vendidos vão ter que operar em papéis de grande volume, aonde sim, as pessoas físicas sozinhas não alteram papel, mas nas small caps isso não pode acontecer. Então é isso que está acontecendo na IRBR, é isso que aconteceu na GameStop, e isto é o que pode acontecer no mercado, certo? Vocês vão descobrir o que vai, para onde anda esse mercado, mas é conhecido, esse movimento está sendo chamado de a revolução das sardinhas. Sardinhas é o nome das pessoas físicas. Na verdade, sardinhas é um termo utilizado para aqueles que os tubarões do mercado, que são os grandes fundos, engolem. Então você tem os tubarões, que são o topo da cadeia alimentar, e as sardinhas, que só servem de alimento para os tubarões. Certo? As sardinhas resolveram enfrentar os tubarões, e agora, amigão, os tubarões que se cuidem, porque esse movimento veio para ficar.
É um movimento que pode sofrer críticas e tem vários aspectos dela que podem ser criticados. Por exemplo, a GameStop me parece ser um modelo de negócio fadado ao fracasso. Em época de streaming de jogos e de jogos que você pode baixar online, como é que você vai ter 6.500 lojas de que vende CDs de games? Parece que tem futuro esse negócio? Não, né? Os caras estavam tentando transformar a GameStop numa, digamos assim, uma espécie de Apple Store da Microsoft. É possível que funcione? Não sabemos. A Microsoft poderia comprar a GameStop para fazer? Pode, mas o negócio não tem sentido. Por que eu estou falando isso? Ou parece não ter futuro. Por que eu estou falando isso? Porque uma das empresas que essas pessoas estão tentando salvar ou ajudar é a Blockbuster. Diga, amigão, esse negócio morreu. Então não há sentido nenhum em tentar fazer sobreviver modelos de negócios que não funcionam. Eles não estão quebrando porque os fundos gestores, os sellers, né, os grandes fundos hedge são gananciosos. Em que pese eles são. Estou dizendo que eles não são. Mas não é por isso que a GameStop está sofrendo. Ela está sofrendo porque o modelo de negócio dela está morrendo. E ela não está fazendo nada para mudar o modelo. Vai fechar como a Kodak quebrou. Kodak quebrou por quê? Porque o mundo mudou. As pessoas pararam. No começo, Kodak foi uma das precursoras no sistema de pixel. Né? Não acreditava na tecnologia. Achava que as pessoas iam querer ficar com a foto física o resto da vida na mão. Ignoraram o mercado. Foram atropelados pela tecnologia. Quebrou. Essa é a Kodak. Certo? Um Blockbuster. Então não adianta. Então há um movimento anti-Wall Street, anti-fundos, certo? É um evento natural. As pessoas gostam da batalha de Davi contra Golias. Certo? Do fraco contra o forte. Certo? E torcem sempre que é o fraco vença o forte. Certo? Mas tem que ter cuidado. Porque em alguns casos podem haver bolhas geradas, né? Bolhas de ações infladas por movimentos coordenados de compra de pessoas físicas em empresas que não têm futuro. Certo? Esta é a ressalva. Agora, me parece que as pessoas físicas não podem mais ser ignoradas no jogo, coisa que foi feito principalmente esse ano, que as pessoas físicas entraram na Bolsa no Brasil. E teve muitas que foram atropeladas, certo? Pelo mercado. Esse que vos fala foi um deles. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque você está jogando contra players enormes. Isto é o que GameStop e a RBR representam. A revolta dos pequenos investidores contra a manipulação de preço provocada por grandes fundos, certo? E isso, amigão, vai mudar tudo, porque não há regulação que vai impedir as pessoas de atuarem em defesa do seu próprio interesse. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou voltar a fazer as aulas aqui, tá? Vou voltar a fazer, já tenho gravado. Alguém já até me perguntou, já prometi isso. Eu tenho uma série de aulas de SLM prontas, né? Mas como eu já falei em mais de um vídeo, eu terminei um dos módulos, né, do curso de Fundamento de Gestão, né, que é do certificado de Fundamento de Gestão da Ambima, que eu estou gravando, né, que trata todos os fundamentos de mercado financeiro. Isso aqui ainda tem o CGA e ainda tem o CGE, que seriam os certificados dos gestores de fundo. Esses caras que eu estou falando mal aqui, que atuam em conjunto, em direção e força. Certo? Então não tive tempo, mas agora já terminei essa parte mais forte aqui, então vou dedicar uma parte do meu tempo a trazer para vocês de novo, né, os modelos de SLM de novo, e depois vamos ver o que vocês querem que eu faça. O que vocês gostariam de ter de aula? Querem métodos quantitativos? Vocês querem aula de matemática financeira? Só não me peço uma história de pensamento econômico, não porque eu não conheça, mas é porque não é fácil montar aula de pensamento. São muito chatos, inclusive. Certo? Galera, espero que vocês tenham gostado, estendido um pouquinho. Agora você sabe o que está acontecendo nesta celeuma, nesta briga, né, entre os pequenos investidores e os mega fundos de hedge do mundo afora. Eles estão todos de cabelo em pé.
Tá bom? Abração!